Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui um ponto importante quando você está modelando dívida, que é ter a cautela de modelar dívida de longo prazo com curto prazo, tá? E muitas vezes você está fazendo um cronograma de amortização de endividamento, o pessoal esquece desse ponto, tá? Que é um detalhezinho que, sob uma ótica de efeito caixa, não muda nada, mas sob uma ótica de projeção de balanço e indicadores de liquidez pode fazer bastante diferença, tá? O que eu quero dizer sobre isso? É você modelar a dívida saindo do longo prazo para o curto prazo. Isso é uma coisa que o pessoal às vezes não percebe, tá? Quero trazer aqui um exemplo prático. Eu estou com um modelo aqui, o nosso modelo inclusive, só para trazer esse exemplo, que é o seguinte: vamos supor que eu tenho uma dívida, essa empresa que tem uma dívida de, sei lá, 500 milhões e no longo e tem 50 no curto, tá? Qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui? Vamos supor que a gente está, sei lá, 2019, isso. Aí a gente está em 2019. E aí, essa dívida, por definição, ela matura no curto prazo, tá? Ou seja, até 12 meses tem que repagar esses 50. A empresa pode rolar a dívida ou não, mas em tese, esse contrato, nessa foto que a gente está olhando, o cara tem que repagar dentro dos 12 meses. E esses 500 a gente teria que entender como é que estão as amortizações dentro desses 500. Vamos supor que existe um cronograma aqui de amortização, tá? Cronograma. E aí, vamos supor que a gente tem informação que é 100 em 2020, 100 em 2021, opa, 100 em 2021 e vamos lá, 300 em 2022, tá? Fecha os 500, tá? Por favor, ignore isso aqui. Vamos focar aqui na ideia que eu quero passar para vocês, tá? Cronograma de amortização de dívida, tá? Então, vamos supor que esse é o cronograma que eu tenho, tá? E esse é o balanço que eu tô olhando. Eu queria botar. Bom, espero que não esteja confundindo isso aqui, tá? Vou até circular para vocês. Ó, isso aqui é outra coisa que a gente está olhando. Basicamente, a gente tem essa dívida aqui de 500, sendo 100 amortizados em 20, 100 em 21 e 322. Qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês? Quando a gente está olhando para balanço aqui, até acho que eu vou reduzir isso aqui, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Qual que seria o desenho no balanço na amortização dessa maneira? Se a empresa não tomasse mais nenhuma dívida, só repagasse o cronograma atual, qual que seria o desenho no balanço desse negócio? Tá? Então, vamos lá. No ano 2020, desses 500, 100 vão ser amortizados nesse ano. Logo, no curto prazo, a gente teria 100 e no longo prazo 400. Concordam? Basicamente o quê? Esses 50 a empresa pagou no final de 19 e desses 500 que eram longo prazo, no ano seguinte 100 que amortiza nesse ano foi para o curto e o que sobra 500 menos 100 é os 400, tá? Pagou os 100, como é que funciona? Agora fica 300 porque a gente tem 100 amortizando de novo no curto prazo e aí depois a gente tem 300 no curto prazo e o longo prazo zero. O que eu quis trazer para vocês aqui? Essa seria a figura do balanço. Dependendo de como você projeta essa dívida, sob uma ótica de efeito caixa, tanto faz você fazer a empresa amortizar no curto ou no longo, porque o efeito caixa vai ser o mesmo no modelo, que é o quê? Aquela historinha, a primeira aula de contabilidade. Quando um passivo aumenta, gera caixa para uma empresa. Quando um passivo cai, drena a caixa. Então, basicamente, se eu faço aqui uma conta aqui bem simples de geração ou dreno de caixa, eu entendo aqui, ó, no curto prazo, 100 menos 50 gerou 50 de caixa na dívida de curto prazo, e aqui drenou 100 no longo prazo, o efeito líquido foi um dreno de 50, que é exatamente isso se a gente fizer a conta aqui, somótica racional, que é o que tinha 550 de dívida em 2019. Em 2020 a gente tinha 500, reduziu 50, só pode significar uma coisa, a empresa pagou 50 de dívida.
Você pode fazer exatamente essa mesma coisa para todos os outros períodos que vai acontecer exatamente isso. Se eu rolar isso para o lado, já vai fazer essa conta aí para nós, tá? Ou seja, aqui, ó, teve um dreno de 100 no longo prazo, teve aqui uma geração de 200 quando a gente está olhando em 2022, tá? Porque saiu de 100 foi para 300, então gerou 200 no curto prazo, mas no longo drenou 300, o efeito líquido foi menos 100, tá? O que eu quero mostrar com isso? Sob uma ótica de efeito caixa na modelagem, tanto faz você fazer a empresa pagar no curto ou no longo, tá? Ou contrair dívida, olhando somente sobre efeito de fluxo de caixa. Porém, se você está olhando algum indicador de liquidez, faz muita diferença. Por exemplo, um indicador importante de crédito que é o CCL, que é basicamente ativo circulante menos passivo circulante. Quanto mais dívida você vai ter aqui no curto prazo maturando, certo? Pior vai ser esse indicador de crédito da empresa. Então, talvez se você faz a empresa amortizar direto no longo e não faz transitar no curto, talvez você pode estar sendo, você não está enxergando uma real foto de projeção de liquidez da empresa. Dependendo do caso, eu não acho que faça uma grande diferença isso. Eu acho que o mais importante é definir um racional de dívida e entender de fato o impacto caixa, que é o negócio que tem que repagar, e entender, pô, qual que seria uma necessidade de refinanciamento, qual que é o tamanho, se cabe no balanço, acho que são discussões importantes, mas eu quis trazer esse ponto que às vezes o pessoal não percebe eu lembro, a primeira vez que eu vi isso, que eu olhava no modelo do banco lá que os caras modelavam, assim, eu falava, cara, dava um nó na minha cabeça depois que ficou mais fácil de entender, espero que esse vídeo esteja facilitando para vocês, tá? Mas a mensagem aqui é bem simples. Se você quer modelar uma empresa considerando projeção de índices de liquidez de forma mais fidedigna, o ideal é fazer dessa forma, de forma que longo vai para o curto antes de amortizar. Se você está mais interessado somente no impacto caixa, você pode fazer a empresa repagar direto do longo, que aí tanto faz. Lembrando que, na minha opinião, a coisa mais importante de fato na análise é o impacto caixa, mas se você quiser ser bem completo na análise, ou até mesmo pode ser uma pergunta aí de processo seletivo, algo assim, importante saber explicar isso, beleza, pessoal? É isso que eu queria trazer para você. Se gostaram, não esquece de curtir o vídeo, deixa um comentário, segue o canal. Tamo junto.